Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou nutricionista escolar e hoje eu vim esclarecer para vocês possíveis dúvidas sobre introdução alimentar. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de falar que eu também sou mãe, minha filha tem 1 ano de idade e também passei por esse processo de introdução alimentar. Então, vim esclarecer possíveis dúvidas. Peço aqui que quem gostar do vídeo, dos meus vídeos aqui no YouTube, se inscreva, curta, comente, compartilhe o vídeo para poder estar me ajudando aqui no canal. Então eu separei algumas perguntas aqui do Google sobre introdução alimentar e vim esclarecer algumas delas para vocês aqui. Então a primeira é como saber se o bebê está pronto para iniciar a introdução alimentar, né? Então, a partir do 6º mês de vida, gente, é necessário a introdução alimentar, né? Introduzir alimentos no dia a dia do bebê, tá? Então a gente tem que começar com as papinhas, de preferência as papinhas de frutas, né? Então, por exemplo, ali, se o bebê ainda tá sendo amamentado, então a gente tem que intercalar. De manhã, por exemplo, amamenta o seu bebê, depois uma papinha de frutas, depois amamenta o bebê e depois uma papinha de frutas, tá? Então, o aleitamento materno, então ele é exclusivo até o 6º mês de vida, né? Antes dos 6 meses, não é necessária a introdução de nenhum alimento, nem água, nem chazinho, apenas o leite materno, tá? Então, que nem eu falei pra vocês ali, né? A partir do 6º mês é necessário iniciar com papinhas de frutas, por exemplo, uma fruta de manhã e uma fruta à tarde, né? Precisam conhecer as frutas, né? Os bebês precisam conhecer as frutas, os novos sabores. E se eles colocarem pra fora, gente, é normal. Por quê? Porque a criança, ela tá aprendendo a se alimentar, a comer, né? Então, para ela é diferente, ela estava acostumada só com leite materno, né? Então, para ela tudo é uma novidade, tá? Então, ela está se adaptando, né? Ao processo da mastigação também, tá? Ela está aprendendo a mastigar os alimentos. Então, se ele botar qualquer alimento para fora, não é sinal que ele não gostou do alimento, apenas que ele está aprendendo a se alimentar, tá? Após a adaptação com as frutinhas, já na 2ª semana a gente consegue introduzir, por exemplo, as papas salgadas, tá? Então, o que a gente pode colocar na papa salgada, né? Um arroz, um feijão, né? Dá pra deixar o feijão de molho durante umas 2 horas ali na água para depois cozinhar ele, para tirar o excesso ali dos gases, né, do feijão, tá? Então pode ser o arroz, o feijão, o macarrãozinho, a batata, a abóbora, o chuchu, brócolis, as carnes, como por exemplo carne vermelha, frango, ovo. Isso já pode ser introduzido ali na 2ª semana, junto com a papinha doce, tá? A gente precisa intercalar então agora, né, a papinha doce e a papinha salgada. Então como é que ficaria? De manhã uma papa de fruta, tá? Pode ser uma banana, uma maçã raspadinha, uma mamão, enfim, uma fruta que é mais molinha. E de tarde uma papa, de meio-dia uma papa salgada, né? Então ali seria que nem esses alimentos que eu citei aqui anteriormente, né? Um arrozinho, um feijão, uma batatinha, um ovinho, né, por exemplo, né? Então incluindo pelo menos 4 papas no total, né? Uma de manhã uma frutinha, uma papa salgada meio-dia, uma papa de tardezinha ali mais uma frutinha e de noite mais uma papinha salgada, tá? Então, por exemplo, ali de noite o arroz, feijão, frango, chuchu, uma cenoura, né? Uma cenourinha bem cozidinha, né? Então, a partir dos 9 meses de vida, gente, o bebê já passa a entrar na rotina da alimentação da família, tá? Então, ali na rotina da alimentação da família, ele já passa a consumir o que a família consome durante as refeições, né? Podem ser oferecidos também os peixes a partir dos 9 meses, né? Então, assim, a gente tem que estar ofertando para o bebê conseguir entrar também na rotina da família. Mas cuidado, né? Porque o açúcar em excesso não é recomendado nem para criança nem para adulto. Então, evite
o máximo, né? Não dê pro seu bebê refrigerante, bolacha recheada, bolos confeitados e doces em geral, porque ele não é recomendado, nem para criança, nem para adulto, tá? A quantidade excessiva de sal e gorduras também não é recomendada, né? Dê preferência aos temperos naturais, como açafrão, cúrcuma, orégano, alecrim, manjericão, hortelã, né? Que contribuem para a imunidade do bebê e dos adultos também. Dê preferência às gorduras boas, como ômega 3 e ômega 6, então azeite de oliva, peixe, castanhas, nozes, né? Tá? Então, dê preferência na sua alimentação. Então, a segunda pergunta ali do Google, né? Quais são os métodos de introdução alimentar e qual é o mais indicado? Gente, eu vou falar o que eu fiz com a minha filha também. Também passei por esse processo de introdução alimentar, né? Minha filha tem 1 aninho agora. Então, o mais indicado é que a família se adaptar melhor, tá? A gente também, como nutricionista, né? A opinião do profissional nutricionista, a gente não deve bater os alimentos no liquidificador, e sim amassar eles com os garfos, com o garfo, né? Por quê? Porque se a gente bate no liquidificador, a gente perde ali um pouco de vitaminas, sais minerais, porque o bebê tem que entender que ele precisa passar pelo processo de mastigação, né? Que são liberados ali em contato com a saliva, né? Então, essas vitaminas e sais minerais, conforme a gente faz a mastigação, conforme a gente mastiga o alimento, a gente consegue absorver melhor. Por isso que não é indicado bater no liquidificador, tá? Então, na prática com a minha filha, falando um pouquinho da prática com a minha filha, que eu já tenho 1 aninho, eu intercalei 2 métodos, né? O método que eu amassei com garfinho e dei pra ela quando ela era bem bebezinha. E hoje em dia a gente já trabalha mais com o BLW, que é aquele método que a criança pega e come sozinha, tá? Então, conforme ela vai fazendo um movimento de pinça e levando o alimento até na boca, ela já tem autonomia para estar comendo sozinha, mas hoje em dia a gente até intercala. Eu dou um pouquinho na boca dela, o alimento inteirinho já, porque ela já tem os dentinhos dela, ela já sabe que tem que mastigar o alimento, né? Então, dou ali um arrozinho, um feijão na colherinha e ela pega, por exemplo, uma batatinha, um brócolis, vai comendo, um franguinho, né, desfiadinho e vai comendo, tá? Então, a gente faz esses 2 métodos. Mas o ideal é amassar com um garfinho, tá? Sem bater no liquidificador. A partir de qual idade posso oferecer água ao bebê? Né? Então, a água, gente, ela deve ser ofertada a partir dos 6 meses de vida, tá? Quando a gente inicia a introdução alimentar, a gente já deve iniciar com o consumo de água, tá? A dica que eu dou é o seguinte: você vai beber água, dá um copinho de água pro seu filho, tá? Se ele já estiver sentadinho, ou mesmo no colo, né? Lembrando que ele sempre tem que estar sentado ou no colinho, né? Em pezinho, para poder tomar água. Nunca dê comida ou água pro bebê deitado, sempre sentadinho, ou mesmo até um mamazinho, né? A mamadeira, ele tem que estar pelo menos sentadinho, inclinadinho, tá? Então, sempre oferecer água, né? E um copinho de água depois da refeição não tem nenhum problema, vai facilitar a digestão, tá? A gente não, é claro que não vai dar um monte de água pro bebê depois da refeição, mas um copinho não tem problema nenhum. E o ideal sempre tá ofertando entre as refeições também um copo de água, tá? Não esqueçam de dar água pro seu filho, pra sua filha, né? Pro seu bebê, tá? Porque vai auxiliar na digestão e vai auxiliar também no funcionamento do intestino dele, né? Para evacuação, tá? Então ele precisa de água, tá bom? Ele tá consumindo fibra, ele precisa de água. Então a dica é essa: vai tomar água, dá um copinho de água pro seu bebê também. Por qual refeição o alimento posso começar, né? Então ali, conforme eu já expliquei, né? Comece pelas papas salgadas e pelas papinhas de fruta, né? E, gente, comidinha caseira. Quanto mais caseiro, melhor pro bebê, pro adulto, né? Um arroz, feijão, uma carninha, um ovo, uma saladinha cozida, né? Tá? Sempre pelo mais caseirinho possível. Na introdução alimentar, em qual momento deve oferecer o leite materno mamadeira?
Então, que nem eu tinha falado, né, a partir dos 6 meses de vida, o leite materno ele já se torna um alimento complementar. Então, agora, a prioridade para o bebê, o que é? É o alimento. Então, sempre oferecer o alimento. Então, por exemplo, como é que a gente pode intercalar, né? Importante ofertar o leite materno nos intervalos das refeições, né? Dando sempre preferência à alimentação como fonte principal de energia para a criança, né? A partir dos 6 meses, então, a alimentação passa a ser a principal fonte de energia para a criança. Então, um exemplo prático, por exemplo, de uma criança de 1 ano e 2 meses, né? De manhã, quando ela acordou, ela vai comer, por exemplo, um mamão, vai tomar um pouquinho de água, tá? Depois, né, do cafezinho da manhã dela, 1 horinha, 2 horinhas depois, dependendo da criança, ela já pode tomar o leite materno ou fórmula, tá? Após isso, ela vai almoçar, né? Vai comer ali um arroz, um feijão, uma cenourinha, um brócolis, um ovinho. Pode tomar assim um copinho de água também, né? Após o leite materno novamente, depois, por exemplo, uma banana e mais um copinho de água, depois o leite materno e por último no jantar, né? Igual ao almoço, ou enfim, um macarrãozinho, uma carne moída, uma batatinha, um brócolis cozidinho, uma couve-flor, né? Sempre ofertar a saladinha para ela também, tá, gente? Então essas foram as principais dúvidas ali que o Google, né, me passou. Perguntando para o Google ali quais são as principais dúvidas sobre a introdução alimentar. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês a maioria delas. E quem gostou, mais uma vez, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para mais novidades. Obrigada!